Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma Antunes, aula da Liga Uniá, e esse é mais um vídeo do fabuloso Blog da Liga. Bem, esse é um quadro um tantinho diferente, você deve ter percebido pelo título. É um quadro que eu tô tentando trazer aqui pro blog, que é o quadro de leituras. Se você acompanha o canal há um tempinho, ou mesmo se você chegou agora aqui, se deparou com este vídeo do Blog da Liga, nós já temos alguns vídeos de leitura lá de outubro do ano passado, no nosso especial de Halloween, que durou o ano inteiro, em que eu fiz algumas leituras de contos de terror. Então, é um vídeo mais ou menos naquele formato que eu tô tentando trazer pro vlog. E aí, nesse vídeo, porque eu gosto muito que leiam pra mim, eu pensei, por que não ler para os outros, não é mesmo? E vídeos de leitura sempre chamam minha atenção, mesmo que seja pra eu dormir. Então, uma espécie de ASMR. E eu espero que vocês gostem, mesmo que vocês usem o vídeo pra dormir. O livro que eu vou ler pra vocês, até mais ou menos o 4º capítulo, é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Este aqui, ó, do autor Benjamin Alire Sáenz, aqui embaixo. Eu amo muito essa capa. Nós temos aqui no Vlog da Liga um vídeo resenhando este livro, que foi feito por mim, inclusive. Tananana, aquele biscoito básico, não é, meninas? E vocês podem encontrar ele aqui nos sugeridos, ou então dá uma pausa aqui neste vídeo. Já abre outra guia do YouTube e caça esse vídeo resenha de Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo na nossa playlist de vídeos e dá uma olhada lá pra ver se você vai curtir esse livro, ou então você inverte a ordem e já vê aqui a leitura e depois vai lá pra resenha pra saber, pra ter um gostinho e depois decidir se você quer continuar descobrindo a história dos dois. Então vamos pra leitura. Bem, eu não vou me estender muito sobre informações acerca do livro, porque a gente tem esse vídeo resenha, como eu disse, e lá você tem toda a fichinha técnica dele, e também um resumão sobre como é a história e a minha opinião sobre ele. Eu vou ler então pra vocês a sinopse do próprio livro, aqui atrás. Vamos lá. Dante sabe nadar. Ari, não. Dante é articulado e confiante. Ari tem dificuldade com as palavras e duvida de si mesmo. Dante é apaixonado por poesia e arte. Ari se perde em pensamentos sobre seu irmão mais velho, que está na prisão. Um garoto como Dante, com um jeito tão único de ver o mundo, deveria ser a última pessoa capaz de romper as barreiras que Ari construiu em volta de si. Mas quando os dois se conhecem, logo surge uma forte ligação. Eles compartilham livros, pensamentos, sonhos, risadas e começam a redefinir seus próprios mundos. Assim, descobrem que o amor e a amizade talvez sejam a chave para desvendar os segredos do universo. Super fofinho, né? Agora a gente vai para a leitura do livro em si. Então, com vocês, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. A todos os garotos que tiveram de aprender a jogar com regras diferentes. Eu amo muito essa frase. Vou pular os agradecimentos. Por que sorrimos? Por que damos risada? Por que nos sentimos sós? Por que somos tristes e confusos? Por que lemos poesia? Por que choramos ao ver uma pintura? Por que nosso coração se descontrola quando estamos apaixonados? Por que sentimos vergonha? O que é essa coisa no fundo das entranhas chamada desejo? As diferentes regras do verão. O problema da minha vida era que ela tinha sido ideia de outra pessoa. 1. Certa noite de verão, caí no sono desejando que o mundo fosse diferente quando eu acordasse. Quando abri os olhos de manhã, estava tudo igual. Afastei os lençóis e permaneci deitado, enquanto o calor entrava pela janela aberta. Estendi o braço para sintonizar o rádio. Tocava Alone. Droga! Alone, de uma banda chamada Heart. Não era minha música favorita. Não era minha banda favorita. Não era meu assunto favorito. Você não sabe quanto tempo. Eu tinha 15 anos. Estava entediado. Estava infeliz. Por mim, o sol poderia ter derretido todo o azul do céu. Aí o céu seria tão infeliz quanto eu. O locutor dizia coisas irritantes e óbvias, como é verão, faz calor lá fora, para depois chamar a vinheta antiga do Cavaleiro Solitário. Ele gostava de tocar aquilo todas as manhãs. Achava que era um bom jeito de acordar o mundo. Aiô, Silver! Quem contratou esse cara? Ele era péssimo.
Acho que pensava que ao escutarmos a abertura da ópera Guilherme Tell, imaginaríamos o cavaleiro solitário e o tonto, cavalgando pelo deserto. Talvez alguém devesse dizer àquele cara que já não tínhamos mais 10 anos. Aiô, Silver! Droga! A voz dele preencheu de novo o ar. Hora de acordar, El Paso. Segunda-feira, 15 de junho de 1987. 1987. Dá para acreditar? Um grande feliz aniversário a Waylon Jennings, que completa 50 anos hoje. Waylon Jennings? Aquilo era uma estação de rock, caramba. Mas o que o locutor disse em seguida deu a impressão de que talvez tivesse cérebro. Ele contou como Waylon Jennings tinha sobrevivido ao acidente de avião que matara Buddy Holly e Ritchie Valens em 1959. Para finalizar o comentário, tocou a versão de La Bamba de Los Lobos. La Bamba. Era tolerável. Comecei a batucar o chão de madeira com os pés descalços. Enquanto balançava a cabeça no ritmo da música, imaginava o que Ritchie Valens teria pensado antes de o avião se espatifar no chão. Ei, Buddy, acabou a música. A música acabou tão cedo. A música acabou quando mal tinha começado. Era muito triste. 2. Entrei na cozinha. Minha mãe preparava um almoço para as amigas da igreja. Peguei um copo de suco de laranja. Minha mãe sorriu. Não vai me dar bom dia? Estou pensando no assunto, eu disse. Bom, pelo menos você conseguiu sair da cama. Foi preciso muito esforço. Por que meninos precisam dormir tanto? Somos bons nisso. Ela riu da resposta. Mas eu não estava dormindo. Estava ouvindo La Bamba. Ritchie Valens, ela disse baixinho, tão triste. Igual Patsy Cline. Ela concordou com a cabeça. Às vezes, quando a flagrava cantarolando aquela música, Crazy, eu abria um sorriso. Era como se compartilhássemos um segredo. Minha mãe tinha uma bela voz. Acidente de avião, ela murmurou. Acho que estava falando mais para si mesma do que para mim. Talvez Ritchie Valens tenha morrido jovem, mas pelo menos ele fez alguma coisa. Quer dizer, ele realmente fez alguma coisa. E eu? O que eu fiz? Você tem tempo, ela disse. Ainda tem muito tempo. Eterna otimista. Bom, primeiro é preciso virar gente, eu disse. Ela fez uma cara engraçada. Tenho 15 anos, completei. Sei quantos anos você tem. Com 15 anos você ainda não é considerado gente. Minha mãe riu. Ela era professora de colegial. Eu sabia que, em parte, ela concordava comigo. E então, por que essa grande reunião? Vamos reorganizar o banco de alimentos. Banco de alimentos? Para distribuir alimentos para quem não tem. Minha mãe se sensibilizava com a pobreza. Já fora pobre. Tinha passado por situações que eu jamais passaria. Entendi, comentei. Talvez você possa ajudar. Claro, concordei. Eu odiava ser escalado para essas funções. O problema da minha vida era que ela tinha sido ideia de outra pessoa. O que você vai fazer hoje? A pergunta soou como um desafio. Vou entrar em uma gangue. Não tem graça. Sou mexicano, não é isso que a gente faz? Já disse que não tem graça. Não tem graça mesmo, eu disse, por fim. Não tinha graça. Precisava sair de casa. Não que tivesse algum lugar para onde ir. Me sentia sufocado quando minha mãe convidava as amigas da igreja para ir em casa. Não era porque elas tinham mais de 50 anos. Não, não era. Nem por causa dos comentários sobre como eu estava virando homem tão rápido. Quer dizer, eu sabia que era besteira. E dentre todas as besteiras possíveis, aquela era até simpática, inofensiva e carinhosa. Dava para suportar quando elas me pegavam pelos ombros e diziam: deixe-me olhar para você, déjame ver. Ai, que muchacho tão guapo, te pareces a tu papa. Não que houvesse alguma coisa para ver. Era só eu. Tudo bem, eu era mesmo parecido com meu pai, mas não achava aquilo grande coisa. O que realmente me incomodava era o fato de minha mãe ter mais amigos do que eu. Tem coisa mais triste? Resolvi nadar na piscina do Memorial Park. Uma ideia boba, mas pelo menos era minha. Enquanto segui em direção à porta, minha mãe pegou a toalha velha apoiada em meu ombro e trocou por uma melhor. O mundo da minha mãe tinha algumas regras que eu simplesmente não entendia. E as regras não paravam nas toalhas. Ela encarou minha camiseta. Eu sabia reconhecer um olhar de censura. Antes que ela me fizesse trocar de roupa, retribuí o olhar. É minha camiseta predileta, falei. Você não usou ontem? Sim, confirmei. É do Carlos Santana. Eu sei que é, ela disse. Meu pai me deu de aniversário.
Se bem me lembro, você não demonstrou tanta empolgação quando abriu o presente. Eu esperava outra coisa. Outra coisa? Sei lá, outra coisa. Uma camiseta de aniversário? Olhei para ela e completei. Acho que eu não entendo ele. Ele não é tão complicado, Ari. Mas ele não fala. Às vezes as pessoas falam, mas não dizem a verdade. Talvez, eu disse. Só que agora eu gosto da camiseta. Dá pra notar, ela comentou, com um sorriso no rosto. Eu também estava sorrindo. O papai me disse que comprou no primeiro show que ele foi. Eu estava junto, lembro bem. Já está velha e gasta. Tem um significado sentimental. Ah, claro. Mãe, é verão. Sim, ela disse, é verão. Regras diferentes, eu disse. É, regras diferentes. Eu adorava as regras do verão. Minha mãe as tolerava. Ela estendeu a mão e passou os dedos no meu cabelo. Só prometa que não vai usar de novo amanhã. Tudo bem, prometo. Mas só se você prometer que não vai colocar na secadora. Talvez você mesmo devia lavar, ela disse, achando graça. Só não vá se afogar. Retribuí o sorriso. Se acontecer, não se desfaça do meu cachorro. O negócio do cachorro era piada. Não tínhamos animais de estimação. Minha mãe entendia meu senso de humor. E eu, o dela. Dava certo. Não que ela não tivesse seus mistérios. Mas uma coisa eu de fato entendia. Porque meu pai tinha se apaixonado por ela. Já o porquê dela ter se apaixonado por meu pai era algo que não entrava na minha cabeça. Uma vez, quando eu tinha 5 ou 6 anos, fiquei com muita raiva. Queria que ele brincasse comigo. E ele era tão distante, parecia que eu nem estava lá. Com toda a minha raiva infantil, perguntei à minha mãe. Como você pôde casar com esse cara? Ela sorriu e passou os dedos no meu cabelo. Sempre fazia isso. Então me olhou bem nos olhos e respondeu tranquilamente. Seu pai era lindo. Minha mãe nem sequer hesitou. Fiquei com vontade de perguntar para onde tinha ido toda aquela beleza. 3. Debaixo daquele calor, até os lagartos sabiam que não era dia de ficar rastejando por aí. Até os passarinhos estavam quietos. Os remendos de asfalto nas ruas derretiam. O céu tinha um azul pálido, e me veio a ideia de que talvez as pessoas tivessem fugido da cidade e do calor. Ou talvez tivessem morrido, como nos filmes de ficção científica, e eu estava sozinho. Mas bem no momento em que essas coisas me passavam pela cabeça, um bando de moleques do bairro me ultrapassou de bicicleta, o que me fez desejar realmente estar sozinho. Riam e faziam bagunça, aparentemente se divertindo. Um dos caras gritou para mim, Ei, Mendonça, passeando com seus amigos? Acenei, fingindo levar na esportiva. Ha, ha, ha. E depois mostrei o dedo do meio. Um dos caras parou, deu meia volta e começou a me cercar com a bicicleta. Faz de novo, ele desafiou. Mostrei o dedo outra vez. Ele parou a bicicleta bem na minha frente e tentou me intimidar com o olhar. Não funcionou. Eu sabia quem ele era. O irmão dele, Javier, já tinha mexido comigo uma vez e eu tinha socado a cara dele. Viramos inimigos. Não me arrependia. Bom, eu tinha personalidade difícil, admito. Ele fez uma voz de mal, como se me assustasse. Não me provoca, Mendonça. Mostrei o dedo mais uma vez, apontando para a cara dele como se fosse uma arma. Ele logo desceu da bicicleta. Eu tinha medo de muita coisa, mas não de cara como ele. A maioria não mexia comigo, nem mesmo os que andavam em bando. Eles passaram de novo por mim com suas bicicletas, gritando besteiras. Tinham entre 13 e 14 anos. Mexer com garotos como eu era a diversão deles. Assim que as vozes ficaram distantes, comecei a sentir pena de mim mesmo. Sentir pena de mim mesmo era uma arte. Acho que parte de mim gostava disso. Talvez tivesse a ver com o momento em que nasci. Não sei, acho que influía. Não me agradava o fato de ser pseudo-filho único. Era assim que eu me via. Era filho único sem ser de verdade. Um saco. Minhas irmãs eram gêmeas e tinham 12 anos a mais do que eu. 12 anos era uma vida, sério. Sempre faziam que eu me sentisse um bebê, um brinquedo, um trabalho de escola ou um animal de estimação. Eu gosto de cachorros, mas às vezes tinha a sensação de que eu mesmo não passava de uma mascote da família. Em espanhol, é o termo para cachorro de estimação, mascoto. Mascote. Ótimo. Ari, a mascote da família. Meu irmão era 11 anos mais velho. Ele era ainda mais inacessível que minhas irmãs. Eu não podia nem mencionar o nome dele. Afinal, quem gosta de falar de irmãos mais velhos que estão na cadeia? Meu pai e minha mãe não.
com certeza. Menos ainda minhas irmãs. Talvez todo aquele silêncio sobre meu irmão mexesse comigo. Acho que sim. Não falar pode deixar alguém muito solitário. Meus pais eram jovens e batalhadores quando minhas irmãs e meu irmão nasceram. Batalhador é a palavra favorita de meus pais. Em algum momento entre os 3 filhos e a tentativa de terminar a faculdade, meu pai se tornou fuzileiro naval e então partiu para a guerra. A guerra o transformou. Nasci quando ele voltou para casa. Às vezes, penso em todas as cicatrizes de meu pai, no coração, na cabeça, em toda parte. Não é fácil ser filho de um homem que já esteve na guerra. Aos 8 anos, ouvi uma conversa da minha mãe com a tia Ofélia ao telefone. Acho que a guerra nunca vai acabar para ele. Mais tarde, perguntei à tia Ofélia se aquilo era verdade. Ela confirmou, é verdade. Mas por que a guerra não deixa ele em paz? Porque seu pai tem consciência, ela respondeu. O que aconteceu com ele na guerra? Ninguém sabe. E por que ele não conta? Porque não consegue. Era isso. Quando eu tinha 8 anos, não sabia nada sobre guerras. Não sabia sequer o que era consciência. Tudo o que sabia é que às vezes meu pai ficava triste. Eu odiava quando ele ficava triste. Aquilo me deixava triste também. E eu não gostava de tristeza. Então eu era filho de um homem que tinha o Vietnã dentro de si. Sim, eram muitos motivos trágicos para sentir pena de mim mesmo. Ter 15 anos não ajudava. Às vezes, achava que ter 15 anos era a pior tragédia de todas. Eu gostei dos meus 15 anos, gente. Desculpa dizer. 4. Esse aqui vai ser o último capítulo. Eu precisava tomar uma ducha antes de entrar na piscina. Era uma das regras. Pois é. Regras. Odiava tomar banho com um bando de estranhos. Não sei porquê. Simplesmente não gostava. É aquilo. Alguns caras falam sem parar, como se fosse normal entrar no chuveiro com um monte de gente e contar da professora que você odeia, do último filme que você viu ou da garota de quem você está afim. Eu não gostava. Não tinha nada para falar. Caras no chuveiro. Não era minha praia. Caminhei até a piscina. Sentei na beirada da parte rasa e botei os pés na água. O que você faz numa piscina quando não sabe nadar? Você se afoga. Mentira, isso não está escrito no livro. Aqui estou lembrando de experiências pessoais. Voltando. O que você faz numa piscina quando não sabe nadar? Aprende. Acho que essa era a resposta. Eu tinha ensinado meu corpo a boiar na água. Sem perceber, aplicar um dos princípios da física. E o melhor é que tinha feito a descoberta por mim mesmo. Por mim mesmo. Estava apaixonado por essa expressão. Eu não era muito bom em pedir ajuda, um mau hábito herdado do meu pai. E, além disso, os instrutores de natação que se consideravam salva-vidas eram uma droga. Não tinham o menor interesse em ensinar um pivete raquítico de 15 anos a nadar. Estavam mais interessados nas garotas que começavam a ter peitos. Eram obcecados por peitos. Essa era a verdade. Ouvi um dos salva-vidas conversar com outro enquanto deveria estar de olho num grupo de crianças pequenas. Uma garota é como uma árvore. Dá vontade de escalar e arrancar todas as folhas. O outro salva-vidas riu. Você é um babaca, disse. Não, sou um poeta, reagiu o primeiro. Um poeta do corpo. E os dois caíram na gargalhada. Sim, claro, aqueles dois eram os novos Walt Whitman. Pois é, meu problema com garotos é que eu não fazia a menor questão de ficar perto deles. Quer dizer, me causava um desconforto. Não sei por que exatamente, é que... Sei lá, eu não fazia parte daquele mundo. Acho que o fato de eu ser um deles me deixava absurdamente envergonhado. E a possibilidade de crescer e virar um daqueles babacas me deprimia. Uma garota é como uma árvore? Sim, e um cara é tão inteligente quanto um toco de madeira infestado de cupins. Minha mãe diria que era apenas uma fase. Logo teriam seu cérebro de volta. Ah, claro. Talvez a vida fosse mesmo só uma série de fases, uma depois da outra. Talvez, em alguns anos eu passaria pela mesma fase em que os salva-vidas de 18 anos estavam. Não que eu acreditasse na teoria da minha mãe sobre fases. Aquilo não parecia ser uma explicação. Estava mais para uma desculpa qualquer. Acho que minha mãe não entendia a fundo os garotos. Nem eu, e eu era um. Tinha a sensação de que havia algo errado comigo. Acho que eu era um mistério até para mim mesmo. Que saco! Eu tinha sérios problemas. Uma coisa era certa. Pedir para um daqueles idiotas me ensinar a nadar estava fora de questão. Melhor sofrer sozinho. Melhor morrer afogado.
Então, fiquei boiando no canto. Não que fosse muito divertido. Foi então que ouvi uma voz meio esganiçada. Posso ensinar você a nadar. Fui até a lateral da piscina e fiquei de pé, os olhos quase fechados por causa do sol. Ele estava sentado na beirada. Encarei-o com desconfiança. Um cara que se oferece para ensinar alguém a nadar, com certeza não tem nada melhor para fazer da vida. 2 caras sem nada para fazer da vida? Quão divertido poderia ser? Eu tinha uma regra. Melhor se entediar sozinha do que acompanhado. E quase sempre seguia essa ideia. Talvez por isso não tivesse amigos. Ele me encarava, esperando. Então, repetiu. Posso ensinar você a nadar, se você quiser. Por algum motivo, gostei da voz dele. Soava como se estivesse gripado, meio rouco. Por algum motivo, gostei da voz dele. Soava como se estivesse gripado, meio rouco. Você fala de um jeito esquisito, comentei. É alergia, ele disse. Alergia a quê? Ao ar, respondeu. A resposta me fez rir. Meu nome é Dante, ele disse. Seu nome me fez rir ainda mais. Desculpe, eu disse. Tudo bem, as pessoas costumam rir do meu nome. Não, acrescentei. É que o meu nome é Aristóteles. Seus olhos brilharam. Tipo, o cara estava disposto a escutar cada palavra que eu dissesse. Aristóteles, repeti. Então ambos perdemos o controle, de tanto rir. Meu pai é professor de inglês em uma faculdade, ele disse. Pelo menos o seu tem uma explicação. Meu pai é carteiro. Aristóteles é o nome do meu avô. E então pronunciei o nome do meu avô, caprichando no sotaque mexicano. Aristóteles. Não sei se é coisa de sotaque. Meninas que não sabem falar castelhano. Vou tentar de novo. Aristóteles. Não ficou melhor. E na verdade, meu primeiro nome é Angel. Emendei em espanhol. Angel. Seu nome é Angel Aristóteles? Sim, esse é meu nome de verdade. Rimos de novo. Não conseguíamos parar. Perguntava a mim mesmo do que estávamos rindo. Era só dos nomes? Ou ríamos por estarmos aliviados? Felizes? O riso era outro mistério da vida. Eu costumava dizer às pessoas que meu nome era Dan, sabe? Só tirando 2 letras. Mas parei de fazer isso. Não era verdade. E no fim das contas, fui descoberto. Me senti um mentiroso idiota. Tive vergonha de mim mesmo por ter tido vergonha de mim mesmo. Não gostei de me sentir assim. Explicou, dando de ombros. Todo mundo me chama de Ari. Prazer, Ari. Gostei do jeito como disse prazer, Ari. As palavras soaram sinceras. Tudo bem, eu disse, me ensina a nadar. Acho que pronunciei as palavras como se estivesse fazendo um favor a ele, mas ele não percebeu ou não se importou. Dante era um professor detalhista. Sabia nadar muito bem. Entendia tudo sobre o movimento dos braços e das pernas e a respiração. Entendia como o corpo funcionava na água. Ele amava e respeitava a água. Compreendia suas belezas e perigos. Falava de nadar como estilo de vida. Ele tinha 15 anos. Quem era aquele cara? Parecia meio frágil, mas não era. Era disciplinado, rígido e inteligente. E não fingia ser burro e comum. Não era nem um nem outro. Era engraçado, focado e impetuoso. Quer dizer, podia ser impetuoso. E não tinha nenhuma maldade. Eu não entendia como alguém podia viver em um mundo mau e não absorver um pouco dessa maldade. Como um cara era capaz de viver sem um pouco de maldade? Dante se tornou mais um mistério em um mundo cheio de mistérios. Durante todo aquele verão, nadamos, lemos quadrinhos e livros e conversamos sobre eles. Dante tinha revistas do Super-Homem que eram de seu pai. Ele adorava. Também gostava de Ark e Verônica. Eu odiava aquela merda. Não é merda nenhuma, ele reclamava. Já eu gostava de Batman, Homem-Aranha e Hulk. Sombrio demais, Dante disse. Falou o cara que gosta de Coração das Trevas, do Conrad. É diferente, ele rebateu. Conrad escreveu literatura. Eu sempre defendia que histórias em quadrinhos também eram literatura. Só que literatura era coisa séria para alguém como Dante. Não me lembro de ter ganhado uma discussão com ele. Ele argumentava melhor e lia melhor. Li o livro do Conrad por causa dele. Quando terminei, eu disse que tinha odiado. Apesar de que é verdade, comentei. O mundo é um lugar sombrio. Nisso o Conrad tem razão. Talvez o seu mundo, Ari, o meu não. Pois é, eu disse. Pois é, ele disse. A verdade é que eu tinha mentido para Dante. Amei o livro. Achei a coisa mais linda que já tinha lido. Quando meu pai viu o que eu estava lendo, me contou que era um de seus livros prediletos. Tive vontade de perguntar se ele tinha lido antes ou depois do Vietnã.
mas não adiantava fazer perguntas ao meu pai. Ele nunca respondia. Assumi que Dante lia porque gostava. Já eu lia porque não tinha nada melhor para fazer. Ele analisava as coisas. Eu apenas lia. Acho que precisava procurar mais palavras no dicionário do que ele. Eu era mais escuro do que ele. E não falo apenas da cor da pele. Ele disse uma vez que eu tinha uma visão trágica da vida. É por isso que você gosta do Homem-Aranha. É que eu sou muito mexicano. O povo mexicano é trágico. Pode ser, ele falou. Você é o americano otimista. Isso é uma ofensa? Talvez, respondi. Rimos. Sempre ríamos. Dante e eu não éramos parecidos, mas tínhamos algumas coisas em comum. Para começar, nenhum de nós tinha autorização para assistir TV durante o dia. Nossos pais não gostavam do que a TV fazia com a cabeça dos garotos. Ambos crescemos com discursos mais ou menos assim. Você é um menino! Saia daí e vá fazer alguma coisa. Tem o mundo inteiro lá fora à sua espera. Dante e eu fomos os últimos garotos dos Estados Unidos a crescer sem TV. Um dia, ele me perguntou. Você acha que nossos pais estão certos? Que tem o mundo inteiro lá fora à nossa espera? Duvido. Foi minha resposta. Ele riu. Então, tive uma ideia. Vamos pegar um ônibus e ver o que tem lá fora. Dante sorriu. Nós dois adorávamos andar de ônibus. Às vezes, passávamos a tarde inteira fazendo isso. Gente rica não anda de ônibus, falei para Dante. É por isso que a gente gosta. Talvez, eu disse. A gente é pobre? Não, ele respondeu abrindo um sorriso. Mas se fugíssemos de casa, nós dois seríamos pobres. Achei a ideia muito instigante. Você teria coragem? Questionei. Teria coragem de fugir de casa? Não. Por que não? Quer ouvir um segredo? Claro. Sou louco pela minha mãe e pelo meu pai. Abri um sorriso sincero. Nunca tinha ouvido alguém falar assim dos pais. Quer dizer, ninguém era louco pelos pais, exceto Dante. Então, ele cochichou no meu ouvido. Acho que aquela mulher 2 bancos à frente está tendo um caso. Como você sabe? Cochichei de volta. Ela tirou a aliança assim que entrou no ônibus. Olha que futriquento, gente. Concordei com a cabeça e sorri. Nós inventávamos histórias sobre os outros passageiros. Quem sabe eles não imaginavam histórias para nós. Nunca fui muito próxima de ninguém. Eu era um solitário. Tinha jogado basquete, beisebol e passado pelos lobinhos e tentado ser escoteiro. Sempre mantendo distância dos outros garotos. Nunca, jamais me sentir parte daquele universo. Garotos. Observava-os. Estudava-os. No fim das contas, sempre achei a maioria dos caras desinteressante. Na verdade, os desprezava. Talvez me sentisse um pouco superior. Não sei se superior era a palavra. Só não sabia como falar com eles. Como ser eu mesmo perto deles. Andar com outros caras não me dava a sensação de ser mais inteligente. Andar com outros caras me dava a sensação de ser burro e deslocado. Era como se todos fizessem parte de um clube do qual eu não era sócio. Quando cheguei à idade de entrar para os escoteiros, disse a meu pai que não queria. Não aguentava mais. Tente por 1 ano, meu pai falou. Meu pai sabia que eu era meio briguento. Sempre me passava sermões sobre violência física. Ele queria me manter longe das gangues. Queria evitar que eu fosse como meu irmão e acabasse na cadeia. Assim, por causa do meu irmão, de cuja existência ninguém parecia se lembrar, eu precisava ser um bom escoteiro. Que saco! Por que precisava ser um bom menino só por ter um irmão maloqueiro? Eu odiava essa lógica dos meus pais. Fiz a vontade do meu pai, tentei por 1 ano, odiei tudo, com exceção das aulas de primeiros socorros. Quer dizer, eu não gostava nem um pouco da ideia de assoprar dentro da boca de alguém. Me dava desespero. Por algum motivo, porém, aquilo tudo me fascinava. Aprender como fazer o coração de alguém voltar a bater. Eu não entendia muito bem como era possível. Assim que ganhei uma insígnia por saber reanimar alguém, desisti. Voltei para casa e entreguei a insígnia para o meu pai. Acho que você está cometendo um erro. Foi tudo que ele disse. Não vou acabar atrás das grades. Era isso que eu queria dizer. No entanto, apenas falei. Se você me obrigar a voltar lá, juro que começo a fumar maconha. Meu pai me lançou um olhar estranho. A vida é sua, disse, como se fosse verdade. Outra característica do meu pai. Ele nunca dava sermões. Não sermões de verdade. E isso me deixava louco. Ele não era mau. Também não era estourado. Soltava frases curtas. A vida é sua. Tente. Tem certeza de que é isso que você quer? Por que não podíamos simplesmente conversar? Como eu o conheceria se ele não o deixava?
Eu odiava isso. Sobrevivi bem. Tinha colegas na escola, mais ou menos. Não era popular. Como poderia ser? Para ser conhecido, era preciso fazer as pessoas acreditarem que você era divertido e interessante. E eu simplesmente não era um bom fingidor. Havia 2 garotos com quem eu costumava andar, os irmãos Gomes. Só que eles se mudaram. E 2 garotas, Gina Navarro e Suzy Bird, tinham como passatempo infernizar minha vida. Garotas. Também era um mistério. Tudo era um mistério. Mas não sofri tanto. Talvez não fosse amado por todos, mas tampouco eram daqueles garotos que todos odiavam. Eu era bom de briga. Por isso as pessoas me deixavam em paz. Eu era praticamente invisível. Acho que gostava de ser assim. Até que surgiu Dante. E aqui a gente finaliza a leitura do 4º capítulo. Nós fomos até a página 33. Daí se prossegue a leitura, né? E eu vou deixar vocês por aqui. Espero que vocês tenham ficado com um gostinho de Quero Mais, de Aristóteles e Dante Descobrem Segredos do Universo. Não se esqueça de dar um pulinho no nosso vídeo resenha sobre este livro aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu. Se você assistiu, aproveita para dar uma passadinha lá de novo para refrescar a memória. E também aproveita e dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos anteriores a esse. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita para fazer isto agora, aqui embaixo, clicando no botão de se inscreva ou inscreva-se, escrito aí inscreva-se. E já clica na sinetinha do lado para você não perder nenhum vídeo a partir deste. Último aviso, aqui na descrição do nosso vídeo, a gente sempre deixa links de outras plataformas da Liga dos Betas, na verdade de outros meios de comunicação da Liga dos Betas em outras plataformas. E você pode dar uma olhada, porque a gente tem uma porção de conteúdos super divertidos. A gente tem um podcast maravilhoso, o BetaCast, que é com outra equipe, não é a mesma equipe do blog, é a equipe do BetaCast. E eles têm um conteúdo muito, 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 muito legal, supimpa de tudo, que você pode ouvir, olha só, pelo Spotify, porque nós somos muitos blogueiros, Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir, de nos seguir aqui no YouTube, de dar uma olhadinha nos nossos outros vídeos. E beijos de luz, eu espero vocês no nosso próximo vídeo do Blog da Liga. Tchau, tchau!